Ave undis spes Maria, ave nidis, ave pia, ave plena gratia. Olá pessoal, estamos aqui então para mais um vídeo. Gracinha, chuva lá fora. Ai, a gente estava precisando. Galerinha, se tiver aparecendo água no meu rosto aí, não é suor não, viu? É água mesmo. Eu joguei uma água no rosto aqui. Uma coca, né? Nesse calor é muito bom. Bom, hoje vamos falar de um caso poderoso, muito lindo, né? Máximo Coppo, o misterioso monge mendigo. Você conhece esse caso? Não? Vem comigo, vou contar para você. Galerinha, quando houve o conclave no Vaticano, né? Talvez alguém não saiba, né? Conclave é quando vai se eleger um papa, né? Morre um papa, ou no caso de Joseph Ratzinger, Bento XVI, que renunciou, né? Então tiveram um conclave para que entrou aí Papa Francisco, né? Quando estava ali o momento do conclave, né? Os dias do conclave, surgiu uma figura bíblica lá no Vaticano, né? Apareceu na Praça São Pedro um monge mendigo. E ele parece que ele veio diretamente do Antigo Testamento da Bíblia para a Praça São Pedro, né? No final do vídeo eu vou deixar fotos dele e aí na descrição eu vou deixar também alguns vídeos dele no YouTube. Não tem vídeo dele em português, dublado, não tem. Né? Eu vou deixar um vídeo que ele fala em italiano e vou deixar também uma matéria feita no Brasil, né, sobre ele, para que você possa aí aprofundar. Eu quero falar um pouco dele então para vocês. Esse Máximo Coppo, ele não é um padre, né? Ele é membro da família de Belém. Ele mora na cidade de Assis, na cidade de São Francisco de Assis. E quando ele tinha 32 anos, hoje ele já é um idoso, como vocês vão poder ver nas fotos aí e também nos vídeos, né? Que eu vou deixar na descrição. Né? Mas com 32 anos, ele fez um voto de pobreza e foi viver a fé de uma maneira radical. E tudo indica, né, pelas atitudes dele, pela maneira que ele vive, que ele é de fato ali, um grande profeta que veio para os tempos atuais. Né? Um tempo em que a igreja precisa tanto de uma voz de profeta, assim, uma voz talvez até que não esteja ali, como é que eu posso dizer, infiltrada dentro das ramificações políticas que existem dentro da igreja, né? A Igreja Católica ela é também política, no sentido assim de correntes, né, de interesses que existem dentro dela. Né? E infelizmente, dentro da Igreja Católica, muitas lideranças não são lá os mais santos dos homens. Né? E é com dor no coração que eu falo isso. Né? Então, esse Máximo Coppo, ele chegou a morar nos Estados Unidos, então ele também domina ali o inglês e ele é licenciado em ciências agrícolas. Né? Ele gosta ali da natureza, da agricultura, e ele também trabalhou como professor, isso lá na juventude. E na época do conclave, ele apareceu, como eu disse, né? E ele estava ajoelhado com um cajado na mão, assim, já barbudo, aquela coisa, e ele ajoelhado, com a foto na capa do vídeo que eu fiz, na capinha do vídeo que eu peguei a foto, é ele mesmo ali, não é montagem, é uma foto dele mesmo, né? E ele ali em oração, e isso chamou muita atenção das pessoas que começou a tirar foto, né? E ficar ali ao redor dele, né? E quando foi agora, né, nós tivemos aí o feriado do dia 2, que foi finados, né? Quando foi na terça-feira, no dia 3 de novembro agora, ele apareceu de novo lá no Vaticano, dizendo que tinha sido enviado pelo seu diretor espiritual. Né? E ele estava falando, né, deixou uma mensagem para o mundo inteiro rezar pela igreja, fazer penitência pela igreja. Porque ele, segundo ele, Deus está julgando a nossa igreja. Né? E no sentido assim de que a nossa igreja tem alguns inimigos. Né? Então, a oração que ele fez ali, nessa aparição dele, né, uma das orações que ele fez, foi a seguinte oração:
Senhor, pecamos, mas afasta de nós a tua ira, que é a oração, né, do profeta Daniel, lá do Apocalipse, do livro de Daniel, né? Então, ele pede penitência aos filhos da igreja, ou seja, nós, né, nós católicos, né, ele pede que se faça penitência, e ele diz, né, as pessoas não gostam dessa palavra penitência, mas se faz necessário, né, por amor a Jesus e por amor à igreja, façam penitência pela igreja. E sabe, pessoal, quando eu li essa matéria, eu senti algo muito forte em relação a essa figura desse homem, né, desse grande homem de Deus ali, que leva uma vida de extrema pobreza mesmo, de espiritualidade radical ele, né? Como eu disse já no início do vídeo, ele parece ter saído lá dos tempos bíblicos e vindo para nos alertar sobre as coisas que estão acontecendo. E no meu coração, assim, eu sinto que a cada época, e também pelo pouco de conhecimento bíblico que eu tenho, a gente vê que em épocas de crise, né, em época que o povo de Deus estava afastado, Deus sempre mandava um profeta. Né? Deus sempre mandava essas figuras como esse homem a gritar, né? Então, a gritar assim, a mensagem de Deus. E muitas vezes essas pessoas não eram ouvidas, né? Mas Deus sempre falava, eu sou contigo, vai, falava para todos os profetas, né? E eu vi nesse homem, né, e talvez muitos de vocês também vão sentir, quando aprofundarem um pouco mais, uma força muito grande ali, né? Então eu percebo assim, eu não tenho dúvida no meu coração, pelo tanto que Deus me dá a graça de estudar a fé, os tempos que nós vivemos, né? Porque é necessário também estudar sobre isso para que a gente não seja pego, né, desprevenido, né? Jesus vai falar que ele voltaria como um ladrão a hora que ninguém esperasse. Então é necessário também que nós estejamos preparados, sempre alerta, estudando, como aquela parábola das viúvas, né, das virgens, né, que estavam com suas lamparinas acesas e algumas não levaram óleo suficiente e acabaram que ficaram de fora do banquete. Então é preciso estar em estado de alerta, né? E eu tenho visto assim, nessa aparição desse cara, né, de chegar lá, desse homem que é de fato ali a visão, pelo menos exterior de um profeta, e acredito que também interior pela vida que sabe que ele leva, né, porque foram estudar ele, foram pesquisar sobre ele. Eu vejo isso como um grande sinal de alerta, porque ele fica nas praças, né, não só em Roma, porque ele mora em Assis, na Itália, a cidade de São Francisco, né, e talvez não por coincidência, né, ele fica nas praças, ele prega nas praças, as pessoas veem ele pregar, né? Então, ele é uma figura assim, no mínimo enigmática, né, que apareceu e falando coisas muito coerentes, né? Para falar de penitência no mundo de hoje, a pessoa tem que estar muito na unção, porque como ele mesmo disse, as pessoas de hoje não gostam de falar de penitência, né? Eu mesmo já faz muito tempo que não faço uma penitência ali, né? Uma penitência em prol de alguma causa, né? Mas eu confesso que me senti muito tocado com o caso dele, né? Então eu estou aqui gravando esse vídeo, mandando essa mensagem, né? Estendendo essa mensagem e tentando fazer ele um pouco mais conhecido, né? Porque pelo que eu percebi em toda a busca que eu fiz, ele não é conhecido no Brasil, ele não tem conhecimento, e o Brasil é o maior país católico do mundo. Então eu estou tentando colocar o meu tijolinho aí nesse sentido, nessa contribuição, porque o meu canal ele é muito pequeno, né? Mas eu sei que existem muitas pessoas que me seguem, que vê os meus vídeos e tudo, né? Então, que pode também fazer esse homem um pouco mais conhecido, né? E a internet é um campo muito vasto, né? Ele vem também falar sobre os inimigos da igreja, e ele fala abertamente, então você vê que é um profeta mesmo, ele fala que os principais inimigos exteriores da igreja é o Estado Islâmico, né? E ele não teve medo de falar isso, então a denúncia que ele faz, né? E ele vai ainda mais longe, ele diz que os inimigos internos da igreja, que na minha opinião são pior, né? Fazem mais mal à igreja do que o próprio Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico tem caçado sim os cristãos e tem matado os cristãos, né? Isso aí não é notícia nova para ninguém, né? Não é novidade, a gente sabe disso, mas tem matado os cristãos aonde? Na carne, né? Muitos são mártires até hoje,
né? É uma coisa que a mídia ocidental tenta esconder, mas não se pode esconder totalmente, né? Então existem os mártires, como existia no tempo de Cristo, existem os mártires hoje, da mesma forma, que são assassinados pelos inimigos que esse Máximo chamou, né? Esses são os inimigos exteriores da igreja. Agora, existem os inimigos interiores que são piores, isso na minha opinião, que vão tentar desmoralizar a igreja, que vão provocar escândalo dentro da igreja do Senhor. E é sobre isso também que eu, juntamente, quero unir minha voz à voz desse grande profeta que apareceu, porque eu tenho certeza que é isso que esse Máximo é, um grande profeta. Também falar desses inimigos interiores que têm causado o caos na igreja, que têm dado mau testemunho, que têm pregado doutrinas erradas dentro da igreja, que têm sido flexíveis e que têm cedido aos prazeres ou aos caprichos do mundo, provocando escândalos na igreja. Então, que a minha voz esteja unida à voz desse Máximo corpo e que você possa também pesquisar mais sobre ele, que você possa conhecer, porque é um assunto muito interessante. E esse homem, como eu disse, ele apareceu, né, quando o Papa Francisco foi eleito, né? E ele também apareceu agora, em tempos de crise, né? Não é novidade para ninguém os escândalos que a nossa igreja tem vivido, mas Cristo, eu olho agora dentro do teu olho e digo para você, não se deixe abater por isso. Jesus Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão, é como se ele tivesse dito, haverá guerra. Satanás vai se levantar para tentar derrubar a igreja, mas a igreja é sempre mais forte, é uma rocha alicerçada no próprio Cristo. Então quem conduz a igreja é o Espírito Santo, mas é tempo de que, como esse grande homem Máximo fala, né, falou e ele prega até hoje, né, é necessário que nós façamos ali a penitência, é necessário que nós dobremos o nosso amor pela igreja, busquemos adorar mais a Jesus, porque a igreja precisa de nós, né? A própria Bíblia vai dizer que muito pode em eficácia a oração de um justo, né? Então nós, católicos, é hora de orarmos mais, intensificarmos mais, fazer penitência, doar mais a nossa vida pela causa da igreja, porque a oração dos filhos da igreja pode sim causar mudanças que talvez a gente, quando está orando, nem sabe que vai acontecer, mas Deus pode se mudar através da nossa intercessão aqui na terra, porque a igreja, meus irmãos, ela não é pedras. Quando a gente vê uma igreja e diz, ali está uma igreja, sim, ali está um templo, mas a igreja viva somos nós, e nós precisamos reagir, porque o corpo místico do Senhor tem sido atacado profundamente por Satanás, através desses inimigos exteriores e interiores, que no meu parecer, na minha concepção, na minha opinião, são os piores, aqueles que mancham a igreja de dentro para fora, embora jamais poderão destruí-la. Então, hoje eu quis dar essa notícia, assim, bastante taxativa, sobre esse grande profeta que apareceu. E a forma com que ele vem, né, a vida com que ele está levando, assim, é coisa que a gente não, anos e anos a gente não vê, né? Um santo, muito parecido com São Francisco de Assis, né? Muito parecido com São Felipe Neri, né? Muito parecido com São Domingos de Gusmão, né, das ordens mendicantes ali, né? Então, meus irmãos, isso é um sinal dos céus. Um monge mendigo aparece antes, né, de um papa que escolheu pela primeira vez o nome de Francisco, e de um papa que nós sabemos que não tem muita apego às coisas, né? Um papa também da pobreza ali, né? A igreja para os pobres, né? Então isso é um grande sinal notório. E agora, de novo, quando começam a atacar, porque o Papa Francisco está sofrendo demais a pressão política, pressão do mundo, pressão do espírito das trevas, não tenha dúvida disso, esse homem aparece de novo para pedir penitência. Portanto, abra os teus ouvidos, abra o teu coração. Quem está falando aqui não sou eu, né? É Deus que está me usando para chegar essa mensagem até você. Oremos. Vamos demonstrar amor para a nossa igreja, né? Não vamos sair do nosso comodismo e ir além.
Amém? Fica com Deus e vai seguir aí agora. Eu vou deixar aí as fotos, como eu disse, desse homem para que você possa ver o rosto dele. E na descrição tem aí alguns vídeos e uma matéria para você ler. Leia. Não é nada grande, não é nada demorado. Leia, conheça e reze mais. Peça na missa, comungue pelo Papa Francisco, reze pelo Papa Francisco, reze pela igreja. Tchau, fica com Deus.